você usa aquela pílula azul só de vez em quando, nos finais de semana, achando que tá tudo bem, que não vai te fazer mal porque não é todo dia, eu preciso te contar algo que pode salvar sua vida. Existe um risco oculto que a maioria dos homens desconhece completamente e que pode causar desde um infarto súbito até dependência psicológica permanente. Eu sou a doutora Ana, trabalho há mais de 15 anos cuidando da saúde masculina e hoje vou revelar a verdade sobre o uso recreativo de medicamentos para a ereção. O quinto risco que vou revelar é o mais perigoso e o que a indústria farmacêutica não tem interesse que você saiba. Fica até o final porque vou te mostrar alternativas mais seguras e eficazes. Antes de começar, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Escreve assistindo de sua cidade e estado. Eu adoro saber de onde vem o público que busca informação séria sobre saúde. E se você já usou ou conhece alguém que usa esses medicamentos de forma recreativa, deixa o número 1 nos comentários. Se você nunca usou, mas está curioso sobre o assunto, deixa o número 2. Isso me ajuda a entender vocês melhor. E se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto regularmente sobre saúde masculina com informação baseada em ciência, mas explicada de forma clara. Vamos começar? Antes de falar sobre os riscos, eu preciso contextualizar uma realidade que vejo todos os dias no consultório. Cada vez mais homens jovens e de meia idade, sem disfunção erétil real, estão usando medicamentos como Viagra, Cialis e similares de forma recreativa. Eles dizem coisas como: doutora, eu não preciso, mas uso de vez em quando para garantir. Ou, só uso no fim de semana quando vou sair com alguém. Ou, tomo antes de transar para durar mais, para a ereção ficar mais firme. E olha, eu entendo de onde vem isso. Vivemos numa cultura que cobra a performance sexual masculina o tempo todo. Os homens sentem uma pressão enorme para dar conta, para serem potentes, para durarem bastante. E a indústria farmacêutica capitaliza em cima dessa insegurança. O marketing desses medicamentos é muito forte, cria a impressão de que qualquer homem pode e deve usar, que é seguro, que é só um auxíliozinho. Mas essa narrativa esconde riscos graves que vou revelar agora. Primeiro, vamos entender o que esses medicamentos fazem. Viagra, Cialis, Levitra, todos eles são inibidores da fosfodiesterase tipo 5, ou PDE5. Eles bloqueiam uma enzima que quebra uma substância chamada GMPC, que é responsável por manter os vasos sanguíneos do pênis dilatados durante a ereção. Em homens com disfunção erétil real, causada por diabetes, problemas vasculares, sequelas de cirurgias, esses medicamentos são ferramentas valiosas que devolvem qualidade de vida. Quando usados sob orientação médica, com avaliação cardiovascular prévia, monitoramento adequado, são relativamente seguros. O problema é o uso recreativo, sem indicação médica, sem avaliação de riscos, muitas vezes comprando pela internet sem receita, combinando com álcool e outras substâncias. Aí a história muda completamente. Risco número 1. Problemas cardiovasculares graves, incluindo infarto e morte súbita. Esse é o risco mais sério e o menos compreendido. Esses medicamentos agem dilatando vasos sanguíneos, não só do pênis, mas do corpo todo. Isso causa queda na pressão arterial. Em pessoas saudáveis, essa queda geralmente é tolerável, mas em certas condições pode ser fatal. Se você tem doença cardíaca não diagnosticada, e muitos homens têm sem saber, usar esses medicamentos pode sobrecarregar o coração. O ato sexual em si já aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Adicionar um medicamento vasodilatador potente pode desencadear um infarto, uma arritmia grave até morte súbita. Tive um caso trágico de um paciente de 52 anos, aparentemente saudável, atlético, que usava Viagra recreativamente nos finais de semana. Um sábado à noite, tomou o comprimido, bebeu algumas cervejas, teve relação sexual e sofreu um infarto fulminante. Não sobreviveu. Quando investigamos, descobrimos que ele tinha obstrução coronariana que nunca tinha sido diagnosticada, porque ele nunca fez check-up cardiovascular. E aqui está o perigo. Muitos homens acima de 40, 50 anos têm aterosclerose, entupimento das artérias, sem sintomas. Podem ter placas de gordura nas coronárias, nas carótidas e não sabem. Quando usam esses medicamentos, estão brincando com fogo.
Outro risco cardiovascular gravíssimo é a interação com nitratos. Nitratos são medicamentos usados para angina, dor no peito. Se você toma nitrato e usa Viagra, a pressão pode cair de forma tão abrupta e intensa que causa choque cardiovascular e morte. Por isso, esses medicamentos nunca podem ser combinados. Mas aqui está o problema. Muitos homens compram essas pílulas pela internet, sem receita, sem orientação médica, e não sabem dessa interação. Ou pior, sabem que tem problema cardíaco, mas acham que só de vez em quando não tem problema. E aí acontece a tragédia. Então, o primeiro risco oculto é esse. Você pode ter uma condição cardiovascular não diagnosticada que torna o uso desses medicamentos extremamente perigoso, potencialmente fatal. E uso só no fim de semana não elimina esse risco. Risco número 2, dependência psicológica e ansiedade de performance permanente. Este é um risco que a maioria dos homens não considera, mas que afeta profundamente a vida sexual a longo prazo. Quando você começa a usar esses medicamentos sem necessidade real, você cria uma moleta psicológica. No início, você pensa, vou usar só hoje para garantir, mas depois de algumas vezes usando e tendo ereções excelentes, seu cérebro associa a pílula com o sucesso sexual. E aí vem o problema, você começa a duvidar da sua capacidade natural. Tive vários pacientes jovens de 30, 35 anos, fisicamente saudáveis, que começaram a usar Viagra recreativamente e depois de alguns meses não conseguiam mais ter ereção sem o medicamento, não por problema físico, mas por ansiedade psicológica. Eles me dizem, doutora, agora tenho medo de tentar sem o remédio, e se não funcionar? E se eu decepcionar a parceira? Essa ansiedade em si causa disfunção erétil. É um círculo vicioso. Você usa o medicamento, fica dependente psicologicamente, desenvolve ansiedade de performance, a ansiedade causa dificuldade de ereção, você usa mais medicamento. E aqui está o pior. Com o tempo, você pode precisar de doses cada vez maiores, porque seu cérebro se habituou. O que começou com meio comprimido só de vez em quando, vira um comprimido inteiro toda vez, depois 2, e você se torna refém. Isso afeta profundamente a autoestima, a confiança, a espontaneidade da vida sexual. Você não consegue mais ter um momento íntimo espontâneo, porque precisa planejar, tomar a pílula 30 minutos antes, esperar fazer efeito, perde-se toda a naturalidade. Além disso, essa dependência pode afetar relacionamentos. Muitas parceiras se sentem inseguras, achando que o homem não sente atração natural por elas, que precisa de medicamento para funcionar. Gera desconfiança, afastamento emocional. Então, o segundo risco oculto é criar uma prisão psicológica, onde você não confia mais no próprio corpo, vive com medo de falhar e se torna dependente de uma substância química para algo que deveria ser natural. Risco número 3. Efeitos colaterais cumulativos, que vão se acumulando silenciosamente. Muita gente acha que se usar só de vez em quando, não vai ter efeitos colaterais. Mas isso não é verdade. Mesmo o uso ocasional pode causar efeitos adversos, e alguns deles vão se acumulando ao longo do tempo. Os efeitos colaterais mais comuns que eu vejo em consultório: dor de cabeça intensa. Acontece porque os vasos sanguíneos do cérebro também dilatam. Alguns pacientes relatam dores de cabeça tão fortes que precisam tomar analgésicos potentes, o que adiciona mais medicação ao corpo. Rubor facial e calor. O rosto fica vermelho, quente, você sua. Isso acontece pela vasodilatação periférica. Pode ser embaraçoso e desconfortável. Congestão nasal. Os vasos do nariz também dilatam, causando sensação de nariz entupido. Parece bobo, mas é muito incômodo. Distúrbios visuais. Esse é mais sério. Alguns homens relatam visão azulada, embaçamento visual, sensibilidade à luz. Isso acontece porque o medicamento pode afetar células da retina. Na maioria dos casos, é temporário, mas existem relatos raros de perda permanente de visão. Problemas digestivos, azia, refluxo, indigestão, diarreia. Acontece porque o medicamento relaxa também a musculatura lisa do trato digestivo. Dores musculares, especialmente nas costas e pernas. Alguns pacientes relatam dores que duram dias após o uso. Agora, aqui está o que preocupa. Esses efeitos podem se tornar mais frequentes e intensos com o uso repetido. O corpo não desenvolve tolerância aos efeitos colaterais da mesma forma que pode desenvolver aos efeitos desejados. Então, você pode precisar de doses maiores para o efeito desejado, mas os efeitos colaterais se intensificam.
Além disso, tem o efeito cumulativo no fígado e nos rins. Esses órgãos metabolizam e eliminam o medicamento. Uso frequente, mesmo que só nos fins de semana, ao longo de meses e anos, pode sobrecarregar fígado e rins, especialmente se você já tem alguma predisposição ou toma outros medicamentos. E tem um efeito colateral grave que pouca gente conhece: priapismo. É uma ereção prolongada e dolorosa que não cede. Pode durar horas. É uma emergência médica porque pode causar dano permanente ao tecido peniano, levando à disfunção erétil irreversível. Embora seja raro, o risco aumenta com o uso inadequado desses medicamentos. Então, o terceiro risco oculto é que os efeitos colaterais não são só aquela vez. Eles vão se acumulando, se intensificando e podem causar danos permanentes ao longo do tempo. Risco número 4. Mascarar problemas de saúde reais que precisam ser diagnosticados e tratados. Este é um risco que muitos homens não consideram, mas que pode ter consequências graves a longo prazo. Quando você usa esses medicamentos sem avaliação médica, você pode estar escondendo sintomas de doenças sérias. Dificuldade de ereção não é uma doença em si, é um sintoma, e pode ser sintoma de várias condições. Diabetes. Muitos homens descobrem que são diabéticos porque começam a ter dificuldade de ereção. O açúcar alto no sangue danifica os nervos e os vasos sanguíneos, prejudicando a função erétil. Se você usa Viagra sem investigar, você não descobre o diabetes, que vai progredindo silenciosamente, causando danos nos rins, nos olhos, no coração. Doença cardiovascular. Disfunção erétil muitas vezes é o primeiro sinal de aterosclerose, entupimento das artérias. As artérias do pênis são pequenas e finas, então elas entopem antes das coronárias. Ou seja, problema de ereção pode ser um aviso precoce de que você está desenvolvendo doença cardíaca. Se você mascara o sintoma com medicamento, você perde a oportunidade de diagnosticar e tratar o problema de base antes de ter um infarto. Hipertensão. Pressão alta não tratada prejudica os vasos sanguíneos e causa disfunção erétil. Se você não investiga e só usa medicamento, a hipertensão continua fazendo estragos no seu corpo. Problemas hormonais. Testosterona baixa, problemas de tireoide, prolactina alta, tudo isso pode causar dificuldade de ereção. Se você não faz exames, não descobre e não trata a causa raiz. Problemas psicológicos, depressão, ansiedade, estresse crônico, problemas no relacionamento, tudo isso afeta a função sexual. Tomar uma pílula não resolve o problema emocional ou psicológico subjacente. Tive um paciente de 48 anos que usava Cialis recreativamente há 2 anos. Quando finalmente veio ao consultório por outro motivo, fizemos exames de rotina e descobrimos que ele tinha diabetes tipo 2 não diagnosticado, com glicemia descontrolada, colesterol altíssimo e início de neuropatia diabética. Se ele tivesse procurado ajuda quando começou a ter dificuldade de ereção, teríamos diagnosticado diabetes muito antes e evitado essas complicações. Então, o quarto risco oculto é usar o medicamento como band-aid, cobrindo o sintoma, mas deixando a doença de base progredir silenciosamente, até causar danos irreversíveis. Você está apagando a luz de alerta do painel sem consertar o motor. Risco número 5. Comprar pela internet sem receita e o perigo mortal dos produtos falsificados. Este é talvez o risco mais perigoso de todos e o que está crescendo assustadoramente. Muitos homens, com vergonha de ir ao médico ou querendo economizar dinheiro, compram esses medicamentos pela internet sem receita médica. E aqui está o problema. Uma grande parte dos medicamentos para disfunção erétil vendidos online são falsificados. Estudos mostram que até 80% dos medicamentos desse tipo vendidos em sites não autorizados são falsos ou adulterados. O que significa falsificado? Pode significar várias coisas terríveis. Dose errada. O comprimido pode ter muito mais princípio ativo do que deveria, aumentando drasticamente o risco de efeitos colaterais graves e morte. Ou pode não ter nada, sendo só farinha prensada. Substâncias tóxicas. Medicamentos falsificados podem conter substâncias perigosas, como chumbo, arsênico, tinta de impressora, veneno de rato, literalmente qualquer coisa. Já foram encontrados medicamentos falsificados contendo até antibióticos, anfetaminas, outras drogas que não deveriam estar ali. Contaminação. Produzidos em lugares sem higiene, sem controle de qualidade, podem estar contaminados com bactérias, fungos, vírus.
Tive conhecimento de casos, não diretamente meus pacientes, mas casos relatados na literatura médica de homens que morreram ou tiveram danos permanentes graves após usar Viagra falsificado comprado na internet. Alguns tiveram infartos fulminantes por doses absurdamente altas. Outros desenvolveram insuficiência renal aguda por substâncias tóxicas. Outros tiveram reações alérgicas gravíssimas. E o pior, quando você compra pela internet sem receita, você não tem acompanhamento médico. Se algo der errado, você pode não saber o que fazer, pode ter vergonha de procurar ajuda, pode demorar tempo demais. Além disso, mesmo que o medicamento seja original, usar sem avaliação médica é perigoso, pelas razões que já expliquei. Você pode ter contraindicações, pode estar tomando outros medicamentos que interajam, pode ter doenças não diagnosticadas. E tem outro aspecto. Comprar medicamento controlado sem receita é crime. Você está contribuindo com o mercado ilegal, muitas vezes ligado ao tráfico e a organizações criminosas. E você está se colocando em risco legal também. Então, o quinto risco oculto, e talvez o mais mortal, é comprar pela internet sem saber o que realmente está tomando, colocando sua vida em risco por vergonha ou por querer economizar alguns reais. Sua vida vale mais do que isso. Agora que você conhece os 5 riscos ocultos, você deve estar se perguntando: mas então, o que eu faço se tenho dificuldade de ereção ou quero melhorar minha performance? A resposta é: procure um médico. Faça as coisas da forma correta. Passo 1. Avaliação médica completa. Marque consulta com um urologista ou médico de sua confiança. Faça exames de sangue completos: glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, triglicerídeos, testosterona, prolactina, TSH, PSA. Faça avaliação cardiovascular, eletrocardiograma, teste ergométrico se necessário, avalie sua pressão arterial. Converse abertamente sobre sua função sexual, suas preocupações, seu estilo de vida. Não tenha vergonha. Médicos estão ali para ajudar, não para julgar. Passo 2. Trate as causas de base. Se descobrir diabetes, trate o diabetes. Se descobrir pressão alta, trate a pressão. Se descobrir testosterona baixa, trate com reposição hormonal adequada. Se descobrir problemas psicológicos, procure terapia. Muitas vezes, tratando a causa raiz, a função sexual melhora naturalmente sem precisar de medicamento. Passo 3. Mudanças de estilo de vida. Exercícios físicos regulares melhoram dramaticamente a função erétil. Atividade aeróbica melhora a circulação. Musculação aumenta a testosterona naturalmente. Alimentação saudável, reduzir açúcar, gorduras ruins, alimentos ultraprocessados, aumentar vegetais, frutas, gorduras boas, proteínas de qualidade. Controle de peso. Obesidade é uma das principais causas de disfunção erétil. Perder barriga melhora a testosterona e função sexual. Sono de qualidade, 7 a 8 horas por noite. Testosterona é produzida durante o sono profundo. Controle do estresse. Estresse crônico mata a libido e prejudica a ereção. Meditação, hobbies, terapia, tudo ajuda. Pare de fumar. Tabaco destrói os vasos sanguíneos e é uma das principais causas de disfunção erétil. Reduza o álcool. Álcool em excesso prejudica a função sexual. Passo 4. Se realmente precisar de medicamento. Se após avaliação completa, tratamento das causas de base, mudanças de estilo de vida, você ainda tiver dificuldade, aí sim, sob orientação médica, você pode usar esses medicamentos com segurança. Mas sempre com receita médica, comprando em farmácia confiável, na dose certa, sabendo que você não tem contraindicações, com acompanhamento regular. Alternativas naturais que funcionam. L-arginina e L-citrulina, aminoácidos que melhoram a produção de óxido nítrico naturalmente. Maca peruana, planta que melhora libido e energia sexual. Tríbulos terrestres, pode ajudar a aumentar testosterona em alguns homens. Ginkgo biloba, melhora a circulação periférica. Exercícios de Kegel, fortalecem o assoalho pélvico e melhoram a qualidade da ereção. Essas alternativas são mais seguras, mas ainda assim devem ser usadas com orientação profissional, porque também podem ter efeitos colaterais ou interações. Vamos recapitular os 5 riscos ocultos de usar a azulzinha recreativamente. Risco 1. Problemas cardiovasculares graves, incluindo infarto e morte súbita, especialmente se você tem doença cardíaca não diagnosticada.
Risco 2. Dependência psicológica permanente e ansiedade de performance que te torna refém do medicamento. Risco 3. Efeitos colaterais cumulativos que vão se acumulando e se intensificando ao longo do tempo. Risco 4. Mascarar doenças graves, como diabetes, hipertensão, problemas hormonais, perdendo a oportunidade de diagnosticar e tratar precocemente. Risco 5. Produtos falsificados comprados pela internet, que podem conter doses erradas ou substâncias tóxicas mortais. A mensagem que eu quero deixar é clara: não brinque com sua saúde, não use medicamentos sem orientação médica, não compre pela internet, não ache que só no fim de semana não tem problema. Sua vida sexual é importante, sua confiança é importante, mas sua vida é mais importante ainda. E existem formas seguras e eficazes de cuidar da função sexual sem colocar sua saúde em risco. Se você tem dificuldade de ereção, procure ajuda profissional. Não tenha vergonha. É um problema médico comum, tratável, que não define sua masculinidade. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo importante hoje, deixa o like aqui embaixo. Compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso, mas tem vergonha de procurar informação. Se inscreve no canal da Doutora Ana e ativa o sininho. Eu posto regularmente sobre saúde masculino com informação séria, baseada em ciência, sem julgamentos. E deixa aqui nos comentários, você conhecia esses riscos? Você ou alguém próximo já teve algum problema com esses medicamentos? Sua experiência pode ajudar outros homens. E olha, se você quer continuar aprendendo sobre saúde sexual masculina de forma segura e natural, eu tenho uma playlist completa aqui no canal chamada Saúde Sexual Masculina. Lá você vai encontrar dezenas de vídeos sobre ereção, testosterona, próstata, libido, tudo explicado de forma clara e científica. Depois desse vídeo, clica na playlist que vai aparecer na tela ou procura aqui no canal. Conhecimento é a melhor forma de cuidar da sua saúde. Cuida de ti com responsabilidade e informação de qualidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.